O final da quarta temporada de Stranger Things trouxe ainda mais evidências de que a conexão entre Will e Vecna será importante para a conclusão da história. Will sentiu a presença de Vecna quando estava de volta em Hawkins e, inclusive, tudo indica essa temporada deu ainda mais certeza de que foi sim Vecna quem sequestrou o Will lá na primeira temporada, seja usando um corpo próprio ou seja possuindo um Demogorgon. Inclusive, quando Vecna, ou o Demogorgon vai pegar o Will, abre a porta da casa dele usando de telecinese, um poder que Demogorgons não possuem. Mas qual é o plano de Vecna? O que Vecna quer tanto com o Will? Será que o Will tem poderes? Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Stranger Things. Eu tô fazendo uma grande cobertura da série aqui no meu canal e vou deixar uma playlist linkada no card que tem todos os vídeos organizadinhos, conforme a data de lançamento que eu postei sobre a série, e essa playlist vai ser muito mais alimentada porque eu ainda tenho um montão de vídeo sobre a série pra postar por aqui. Então se você gosta de Stranger Things, se você gosta do meu conteúdo, não perde tempo não fique esperando o YouTube te recomendar, porque às vezes ele não recomenda. Então se inscreve no canal pra garantir e ativa o sino de notificações também. E me segue no Instagram também para me dar uma força por lá, por favor. Vamos lá então. Vimos no episódio 9 que quando Henry Creel chegou no mundo invertido, o mundo invertido ainda não era um mundo invertido, Era só um mundo. Era um mundo diferente do nosso, era um mundo que tinha criaturas próprias e era um mundo que já tinha vida. Henry Creel, então, explorou aquele lugar e encontrou aquelas partículas, Aquela sombra que a gente conhece como Devorador de Mentes. Ele, então, moldou aquela sombra para assumir o formato do predador que ele mais admirava e aí sim, quando ele se conectou com a sombra, ele passou a fazer parte da mente coletiva ali daquele mundo, E se tornou meio que o chefão. Ele se tornou o chefe meio que de todo mundo. Vecna, então, é o grande chefão do mundo invertido. Vecna controla tudo e a todos. Dito isso, vamos voltar então à primeira temporada. A cena de abertura da série, que é o desaparecimento do Will Byers. O Will tá voltando para casa de bicicleta quando ele vê uma figura na estrada e ele meio que se desequilibra e cai da bicicleta. Vamos analisar essa figura. Para mim, essa figura não parece nada com um Demogorgon, porque anda muito mais ereto, parece andar de uma forma muito mais humanoide do que um Demogorgon, sem falar que tem uma mão ali extremamente bizarra, uma mão muito parecida com a mão de Vecna. Mas beleza, o Will cai, e aí quando ele tá no chão, nós conseguimos ouvir o barulho de badaladas de um relógio. Depois vocês podem voltar e conferir essa cena lá na Netflix, porque ele cai no chão e não tem nada perto dele. Ele tá no meio da estrada, tá deserto, não tem casa, não tem nada próximo do Will, e a gente ainda assim consegue ouvir badaladas de relógio tocando durante 2 momentos diferentes antes do Will levantar e sair correndo. O Will então entra em casa, ele olha pela janela e ele vê essa mesma silhueta escura meio que o observando de longe. Ele então pega o telefone para tentar ligar para alguém para pedir socorro e essa criatura do lado de fora da casa dele abre o cadeado, a tranca usando de telecinese. Um Demogorgon tem telecinese? Não, Quem possui esse poder é Vecna. E aí vai ter gente comentando, nossa, você não sabe de nada, é só você ler os quadrinhos, porque nos quadrinhos mostra que foi sim um Demogorgon. Pois bem, eu li os quadrinhos. E os quadrinhos eles são legais, eles são divertidos, mas eles não são canon. Os Duffer Brothers não escreveram os quadrinhos, Os criadores da série não são os criadores dos quadrinhos. Os autores dos quadrinhos, eles têm liberdade para desenvolver uma história dentro do mesmo universo da série. Então, no final do dia, os quadrinhos, são mais ou menos, uma fanfic com o selo de aprovação da Netflix. Ao escrever uma nova temporada, os Duffer Brothers não vão voltar para ler todos os quadrinhos para tentar se ater à continuidade dessa história. Eles vão criar a história deles. E aí, conforme vai passando as temporadas, menos os quadrinhos vão se tornando canon. Então, a minha dica é, lê os quadrinhos sim, porque é legal, tem informações nos quadrinhos que não tem na série, mas não leva eles tão a ferro e fogo, porque, no final da história, no autor da série não escreveu os quadrinhos. Mas beleza, vamos assumir que foi sim um Demogorgon, não importa se foi Vecna ou se foi um Demogorgon que sequestrou Will nessa cena na primeira temporada. Essa quarta temporada veio para confirmar pra gente que o Devorador de Mentes, aquela sombra, consegue possuir os Demogorgons. A gente viu isso na Rússia. Lá na Rússia, aquele fragmento preso do Devorador de Mentes possuiu todos aqueles Demogorgons que estavam lá, e como todos eles fazem parte dessa mente coletiva, quem estava controlando todo mundo era Vecna. Quando o Vecna foi ferido aqui no final, na luta contra os garotos, todos os Demobetes caíram. Por quê? São criaturas animalescas sim, mas eles compartilham a mente com o chefão. Então, se você matar o chefão, você meio que inutiliza todos os seus soldados. Mas vamos supor que sim, foi um Demogorgon que capturou o Will lá na primeira temporada. Vocês precisam admitir que esse Demogorgon estava tendo um comportamento, no mínimo, estranho. Quando a gente vê um Demogorgon em ação, a gente vê que eles são criaturas, eles são animais, eles atacam por instinto. E esse Demogorgon que capturou o Will, ele não é assim.
E esse Demogorgon, ele estava andando primeiramente mais humanoide, e ele não atacou o Will na primeira vez que o Will caiu, né? Ele encurralou, ele perseguiu, ele ficou vigiando o Will de longe, parecia que ele tinha um objetivo, pegar o Will e não atacar a primeira pessoa que aparecesse no caminho dele, sabe? E pior, supondo que ainda foi o Demogorgon que capturou o Will. O Demogorgon não fez nada com ele, tem milhares de criaturas no mundo invertido, tem os Demobats, tem os Demogorgons, e durante todo o tempo que o Will ficou lá, ele ficou completamente seguro. O Will não sofreu nenhum arranhão, digamos. Claro que ele quase morreu porque ele estava sem comida, estava sem água e estava servindo como uma espécie de incubadora, né, para as sebes do mundo invertido, mas ele não teve nenhum dano físico aparente, nenhuma criatura do mundo invertido o atacou. Vecna não o atacou. Por quê? E digo mais, Vecna estava preso no mundo invertido desde 1979. No momento que a Eleven abriu o portal, em 6 de novembro de 1983, a primeira coisa que Vecna fez quando teve acesso ao nosso mundo foi sequestrar o Will, o que indica que Vecna já vinha acompanhando, já via vigiando ele. A gente viu no volume 1, inclusive, que Vecna consegue enxergar as pessoas do nosso mundo através da mente, né? Tem uma cena, inclusive, que Vecna está procurando ali sua próxima vítima e a gente vê as sombras, né, a imagem dessas pessoas passando na mente dele. O Demogorgon, enfim, a criatura que saiu do laboratório de Hawkins no dia que Eleven abriu o portal, saiu de lá com apenas um objetivo: capturar Will Byers. O Will então foi resgatado, mas ele voltou do mundo invertido com uma espécie de link direto pra lá, né? Vecna, o mundo invertido, deixou alguma coisa dentro dele que ele ficava transitando entre o mundo real e o nosso mundo sem perceber. E Vecna usou essa ligação do Will com o mundo invertido para fazer o Devorador de Mentes possuir ele. Vecna que transformou o Devorador de Mentes em uma arma. Antes de Vecna, o Devorador de Mentes era apenas uma sombra, vivendo de boa, em paz, lá no mundo dele, sem fazer mal a ninguém. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Na primeira temporada, abriu o portal, a primeira coisa que Vecna fez foi sequestrar o Will. O Will foi resgatado, e aí na segunda temporada, a primeira coisa que Vecna faz é possuir o Will. Pra que Vecna quer tanto o Will? Parece que Vecna tem um alvo, parece que o Will é o alvo de Vecna, parece que Vecna quer sim utilizar o Will, sei lá, como uma espécie de hospedeiro. Porque desde então, tudo que o Will faz na série é ser uma espécie de bússola de Vecna, bússola de Devorador de Mentes, porque ele só faz sentir arrepio no pescoço e falar: ah, ele tá vivo, ah, ele tá chegando perto. Sério, é só isso o objetivo do Will até o final da série? Eu acho que não. Eu acho que Vecna tem um plano pra ele. Mas qual plano? Então, eu acho que essa temporada deu algumas dicas pra gente. Quando o Henry Creel ainda era apenas uma criança, ele era muito deslocado, e a mãe do Henry Creel o descreveu como uma criança muito sensível, né? Ela falou que o filho não era que ele era diferente, ele só não era igual às outras crianças, ele era uma criança sensível. E Joyce usa a exata mesma frase para descrever o Will. Ela fala que o Will não é estranho nem nada, ele apenas é uma criança sensível. O Will é apenas diferente. Tanto o Will como o Henry Creel eram deslocados, não se encaixavam, sentiam que não pertenciam a esse mundo, e tanto o Will como o Henry Creel, de novo, são ótimos desenhistas. Vai falar que você não achou nem um pouco estranho o desenho que Henry Creel fez do Devorador de Mentes quando era criança ser exatamente igual o desenho que o Will fez. Os traços são idênticos. Se a gente não tivesse visto isso no vídeo, na série, a gente acharia que os dois desenhos foram feitos pela mesma pessoa. O Will tem muitas semelhanças, muitas similaridades com o Henry Creel, com o Vecna. Henry Creel, enquanto estava no laboratório de Hawkins, ele viu algo diferente em Eleven. Ele queria trazer Eleven para o lado dele, queria fazer com que Eleven fosse a sua amiga, para eles dois, né, trabalharem juntos. Inclusive, ele revelou isso para ela aqui nesse volume 2. Ele disse que houve um dia onde ele a enxergou ao seu lado, né, e eles juntos fazendo a mudança para o mundo que o Henry Creel quer fazer. Então, mesmo depois de tudo, Vecna não queria realizar o seu plano sozinho. Ele queria alguém do lado dele, ele queria a Eleven do lado dele, só que não deu certo e Eleven o baniu para o mundo invertido. Assim que Vecna consegue ter acesso com o nosso mundo de novo, a primeira coisa que ele faz é sequestrar o Will. Por quê? Será que Vecna tá vendo no Will um possível aliado, né, para ajudar ele a ser co-líder nessa invasão que ele quer fazer no nosso mundo? Eu acho provável. Isso explicaria o fato de Vecna estar mirando no Will desde a primeira temporada, e explicaria o fato de nenhuma das criaturas do mundo invertido atacar o Will até hoje, e explicaria o fato dele ter feito o Devorador de Mentes possuir o garoto. Quando o Will estava possuído, quem estava controlando o corpo do garoto era Vecna. Sim, nós sabemos que era o Devorador de Mentes, mas essa quarta temporada revelou pra gente que todos eles estão nessa mente coletiva e que Vecna é que lidera todo mundo, né? Os Demogorgons, o Devorador de Mentes, os Demobats, todas essas criaturas do mundo invertido são controlados por Vecna através da mente coletiva. Então é como se Vecna estivesse controlando o corpo do Will da mesma forma que fez com os Demogorgons da Rússia. Sem falar que agora o Will tá funcionando como uma espécie de bússola de Vecna, como eu falei, né? E isso pode ser perigoso pra Vecna. Então, se a gente fosse pensar
pensar de um ponto de vista estratégico, Vecna teria que eliminar o Will logo de cara, porque esse garoto tá sentindo minha presença, quando eu tô agindo, esse garoto sabe, tá avisando pros meus inimigos, e ainda assim, Vecna não mira nele. Tem que haver uma razão. E eu acredito que seja essa a razão. Vecna, mesmo depois de tudo que passou, ainda é um ser humano, e ele quer alguém ao seu lado, né, compartilhando com ele esses momentos e o ajudando nessa invasão, nessa conquista, nessa mudança do mundo que ele tá propondo. E para isso ele quer alguém parecido com ele, alguém tão deslocado quanto ele foi, alguém tão julgado pela sociedade a ponto de odiar o mundo, a ponto de odiar a tudo e a todos. E se o Will for mesmo gay, o que tá bem claro que ele se encaixa em todos os requisitos. Só tem uma coisa que não se encaixa nisso, porque Vecna mirou na Eleven por conta dos poderes dela. Por que será que Vecna tá mirando no Will agora? Será que é só porque eles são parecidos, né, tem histórias parecidas? Ou será que o Will também tem algum poder? Será que o Will nasceu com poderes da mesma forma que Vecna nasceu? Porque no volume 1, o Henry Creel, né, Vecna dá a entender pra Nancy que ele nasceu especial, ele nasceu com poderes, e aí o Dr. Brenner meio que replicou o seu DNA, fez alguma coisa com o código genético dele para fazer as outras crianças superpoderosas do laboratório de Hawkins. Então será que durante os 4 anos que Vecna ficou aprisionado no mundo invertido, ele ficou espionando o nosso mundo, observando as crianças e avistou algo diferente no Will? Tem de haver alguma razão para o Will ser escolhido. Se não for pela sua história de vida, o Will deve ter algum poder escondido que, né, vai se manifestar na 5ª temporada. O que vocês acham disso tudo? Por favor, coloquem nos comentários, que eu gosto de ler o comentário de vocês, e eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Teremos mais vídeos de teorias de Stranger Things chegando, então se inscreve no canal se não está inscrito e deixa o seu like, que o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Obrigado, tchau e até o próximo vídeo.